Os mistérios da mulher, antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Edições Paulinas. Tradução: Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Canal Lê Conde. Capítulo 14. O sacrifício do filho. Com as histórias das deusas mães, e especialmente a de Ísis, passamos para uma nova fase do problema emocional da mulher, que requer uma provação ulterior e uma iniciação mais profunda. Aqui, o drama sagrado não culmina com o casamento no templo, mas continua para relatar a história da criança nascida da Virgem e a relação da mãe com ela. A criança é, então, não somente o herói que tem coragem e poder para vencer o inimigo da luz, simbolizando para a mulher sua própria renovação ou renascimento, mas sua vinda também representa a relação real entre mãe e filho. A natureza do amor da mulher é alterada. Não é mais uma expressão de sua necessidade instintiva de satisfação com um parceiro sexual. Agora é uma solicitude materna pelo seu próprio filho. Ama-o. E nos mitos sempre precisa sacrificá-lo. Em livros de psicologia ou em textos interpretativos, esse relacionamento é geralmente analisado sob o ponto de vista do filho, onde o mito de seu sacrifício refere-se à necessidade de cada indivíduo sacrificar sua própria infantilidade e dependência. O problema, por exemplo, do assim chamado complexo de Édipo, tornou-se familiar para todos nós. A ânsia da criança pela proteção do útero materno e o retorno incestuoso de sua libido são assuntos comuns. Em seu The Psychology of the Unconscious, Jung escreveu sobre esse aspecto da relação filho-mãe, comparando-o à ânsia necessária que todos experimentam em época de crise de retornar às profundezas da mãe para a renovação, pois a mãe é fonte de toda a vida, tanto psicológica como física. No capítulo sobre Dual Motherhood, Jung descreve o mito de Attis e o interpreta em detalhe, mostrando qual é o significado para o filho da castração e morte na árvore, símbolo da mãe. Não irei levantar aqui esse aspecto do assunto. Jung lidou com ele de maneira muito melhor do que eu poderia fazê-lo. Mas o sacrifício do filho tem um outro lado que Jung não desenvolveu em seu estudo. Ele não se pergunta que significado esse ato de sacrifício possa ter quando analisado do ponto de vista da mãe. O mito relata que o filho é sacrificado quando alcança a virilidade, não a despeito do amor ou cuidado protetor, mas por ordem e consentimento de sua mãe. O jovem é às vezes morto por um animal que representa o aspecto feroz e primitivo da própria deusa, como Adonis, que foi atacado por um urso, uma forma anterior de Afrodite, sua mãe. Attis castrou-se e matou-se porque estava enlouquecido por sua mãe Cibele. Oro foi ferido, talvez até morto, por Sete, a quem Ísis não destruiria, mas iria libertar quando fosse trazido preso até ela. Nesses mitos, a mãe não é una, mas dupla. Tem dois aspectos. Em seu aspecto claro, é compassiva, cheia de amor maternal e piedoso. Em seu aspecto escuro, é feroz e terrível, e não tolera a dependência infantil do filho. Sua maciez e apego enfraquecem-a, exatamente como sua supersolicitude a enfraquece. A necessidade da criança evoca fortemente o próprio desejo da mãe de cuidá-la. O instinto dela não é somente o instinto de sexualidade. O contato corporal íntimo não é somente erótico para ela, nem representa somente a ânsia infantil em relação à sua própria mãe.
É também o sentimento maternal que anseia pelo contato com seu filho. Através de tal contato, ela experimenta sua própria maternidade. O desejo da mulher não é somente satisfazer suas necessidades sexuais, mas também poder tomar a forma compulsiva de fazer o objeto amado servir ao seu instinto maternal. A maioria das mulheres sente necessidade de acalentar um bebê novo e tem muito prazer com o calor e maciez do seu corpinho. Um deleite físico se esconde na relação com a criança, cria de seu próprio corpo, mas não tem a intensidade de um prazer de contato erótico, pois é diferente em sua natureza. Esse desejo não é realmente amor pelo objeto como tal. É mais uma vez amor por ele, porque este lhe traz satisfação pessoal. Através do sacrifício de seu desejo sexual, a mulher, parece, não está inteiramente liberta do problema de suas exigências egoísticas. Andou um passo na direção à libertação, mas, nesse segundo estágio, também pode tornar-se vítima de suas tendências eróticas. Tornou-se identificada com o filho. Sua satisfação pessoal é encontrada através da procura do bem para ele. Agora, ao invés de procurar seu próprio caminho, sua própria vantagem através do egoísmo aberto, como fazia antes de sua submissão ao instinto do casamento do templo, procura o bem de seu filho. Está satisfeita se ele é feliz. Sua ambição é satisfeita se ele é reconhecido. Em geral, não compreende que esse altruísmo aparente é, na realidade, um egoísmo escondido. E ela não suspeita que a sua inabilidade em dizer não para ele é realmente por causa de sua inabilidade em dizer não para si mesma, ou em negar, num nível mais profundo, sua própria fraqueza e egoísmo. É difícil reconhecer nessa atitude de indulgência para com o filho seu verdadeiro caráter maligno, porque a sociedade a louva como uma virtude. Externamente, é bastante admirável uma mulher enterrar seus interesses em nome do filho e sacrificar seu próprio conforto e bem-estar a fim de satisfazer os interesses dele. Somente mais tarde, a verdadeira natureza de seu curso de ação se mostra. Quando seu filho apresentar inabilidade para encarar as difíceis realidades da vida e ainda total ausência de autodisciplina, com consequente incapacidade para tomar uma atitude responsável, torna-se patente a falsidade de sua educação. Mas então é muito tarde para remediar a situação. Mesmo a essa altura, tanto a sociedade como a própria mãe dizem: como pode ele sair-se tão mal depois de tudo que eu fiz por ele? Não reconhecendo que ele permaneceu infantil justamente porque ela fez tanto por ele que não deixou nada para que ele fizesse por si mesmo. Consequentemente, é muito difícil para uma mulher conscientizar a necessidade de sacrificar o filho. Parece uma coisa tão errada a fazer, um ato tão negro. Se ela se recusa a fazer o que ele quer, ela se sente tão traiçoeira como a antiga deusa-mãe que anualmente sacrificava seu filho e o condenava à morte. O problema de identificação com o filho não para, entretanto, na relação entre a mãe e seus verdadeiros filhos. A mulher que não tenha ainda sacrificado o filho, isto é, sacrificado o instinto maternal dentro dela, pode não ter filhos reais, mas irá, não obstante, levar a atitude maternal para dentro de seus relacionamentos. Está sob uma compulsão interior de servir de mãe para todos de quem ela gosta. Não pode suportar ver ninguém infeliz ou em dificuldades. A maternidade é dominante. Nunca imagina que sua inabilidade em aceitar as dificuldades de seus amigos reflete sua própria inabilidade em encarar as coisas difíceis da vida para si mesma. Mesmo ainda, aprecia o fato de que sua atitude super solícita em relação a eles cultiva sua pior fraqueza.
lança-os de volta à infantilidade e autopiedade, através do que a própria virilidade de um homem é enfraquecida. Com esta atitude, ela rouba seu filho de sua individualidade. Ele torna-se fraco, efeminado, torna-se impotente. Toda a sua virilidade se esvai. Essa é a falsa castração através da mãe, pela qual nenhuma redenção é conseguida. Através desse tipo de abraço maternal, o filho é morto, emparedado na árvore, como o caixão de Osíris. Quando, entretanto, uma mulher tem a coragem de dizer não, como também de dizer sim, quando o aspecto negativo ou negro de Eros tem um lugar ao lado do aspecto positivo, então tanto o filho como a mãe podem ser redimidos pelo sacrifício. Quando ele encontra nela uma recusa em mimá-lo, desculpá-lo e salvá-lo das dificuldades, ganha então o poder de enfrentar as reais dificuldades da situação por si mesmo, aceitando a realidade da situação e renunciando às exigências em relação à sua mãe. Enquanto toda a sua atenção estiver voltada em persuadir a mãe a dar-lhe o que quer, ele fica sem nenhuma capacidade de conseguir isso por si mesmo. Sua castração voluntária e morte como filho resultam num renascimento como homem. Não é acidental que o sacrifício do filho seja representado por uma castração, pois a exigência mais fundamental para o homem é a satisfação de sua sexualidade. É nesse campo que ele se sente mais desamparado para lidar com sua própria necessidade, exceto quando exige que a mulher o sirva. Essa exigência infantil de sua parte e o desejo maternal igualmente não desenvolvido da parte dela podem servir, num nível mais baixo de desenvolvimento psicológico, para produzir entre um homem e uma mulher uma aliança que socialmente parece um relacionamento. Mas quando surge a necessidade de alguma coisa mais madura na situação entre eles, essa exigência tem que ser substituída por uma submissão maior às leis de Eros. O homem pode ser compelido a reconhecer que a mulher é alguma coisa mais que o recíproco de sua necessidade, alguma coisa diferente do que a contraparte de sua personalidade consciente. Quando ela se recusa a servir-lhe de mãe por mais tempo, não mais reprimindo suas próprias necessidades em sua determinação de satisfazer as dele, ele se encontrará defrontado com a necessidade de encarar a realidade da situação, que se mostra muito diferente do que havia pensado. Isso envolve o sacrifício de sua exigência, um sacrifício que não é somente simbolizado pela castração, mas pode, de fato, aparecer como a necessidade de renunciar momentaneamente ao seu desejo de satisfação sexual com essa mulher que ainda ama. É uma castração voluntária por causa de Eros e corresponde à iniciação a Ísis que Apuleio descreve. Para o postulante experimentar todo o seu desejo não redimido, o aspecto negativo de seu próprio Eros separavam-no de seus companheiros. Então ele sentia-se sozinho e esquecido por ter algo em sua própria natureza semelhante a Tífon, o inimigo do estar relacionado. Apanhava e era maltratado. Tornava-se vítima de fome e sexo frustrados. Vivia o aspecto tifônico do desejar que faz explodir. Tífon não é algo inteiramente diferente de Eros. É Eros em sua forma não redimida, o lado inferior, o oposto do estar relacionado. Somente quando o postulante tivesse passado por essa prova, somente quando tivesse experimentado esse aspecto da vida, conscientizando-se de sua falsidade e esterilidade, tornando-se pronto a sacrificá-lo para sempre, quando enfim podia aceitar a autocastração, então encontrava Ísis, a deusa, e, ao comer suas rosas, era restituído à forma de um homem. As rosas de Ísis são as flores da paixão pura, simbolizando o amor redimido da luxúria.
Da mesma maneira, hoje em dia, a iniciação a Deus é conseguida pelo homem que pode sacrificar a sua sexualidade, seja a decorrente de um simples desejo físico ou a que surge através da projeção de sua ânima. No último caso, sua tarefa é muito mais árdua, porque, aparentemente, estão envolvidos tanto o coração como também a sexualidade. Entretanto, não envolve o coração em grande escala, porque o amor por uma mulher que representa o valor da ânima não é realmente amor pela mulher em si mesma. É em grande parte um amor por ela como ânima. Um envolvimento desse tipo não permite à mulher ser ela mesma. Ela se torna uma função da psique do homem, cuja exigência é que ela corresponda ao seu ideal, satisfazendo seus desejos. Essa exigência também tem que ser sacrificada na iniciação à deusa do amor, pois é desnecessário dizer que a iniciação não será completamente realizada meramente pelo sacrifício do desejo físico. Um sacrifício ainda mais difícil precisa ser feito. E, até que ele seja realizado, o homem não pode sequer começar a entender o significado de um relacionamento psicológico, dom de Eros, ou experimentar a totalidade psicológica que resulta de servir sua própria verdade interior, ao invés de procurar a totalidade através de outra verdade. O amor verdadeiro, o relacionamento verdadeiro, pode surgir entre duas pessoas que experimentam tal iniciação ou que venham a realizá-la através de sua vida em comum. Há outro aspecto dessa iniciação que é bastante prático em suas implicações. Enquanto um homem é jovem, a espécie de emoção que resulta de uma projeção da ânima pode bem ser a expressão real de sua relação com o Eros. O instinto inconsciente tem para ele o valor e a significação de um relacionamento psicológico e espiritual. Em tal caso, uma relação com uma moça em direção à qual sua ânima foi incitada e por quem, como se diz, apaixonou-se, pode ser inteiramente satisfatória. Quando os anos passam, entretanto, vem o momento em que ele precisa ultrapassar essa fase adolescente e aprender a criar um relacionamento mais maduro. Então, o conhecimento do caráter e personalidade reais do parceiro tem um papel maior e mais consciente. Se, entretanto, ele falhar ao fazer essa mudança interior, se permanecer no estado relativamente imaturo, onde, ao invés de admitir como próprias as qualidades emocionais e sentimentais que lhes são mediadas através de sua ânima, persistindo em encontrá-las fora de si mesmo, na projeção em uma mulher, então sua relação com o princípio feminino permanece inconsciente e, consequentemente, ele permanece infantil. Seu amor ainda consiste principalmente no eu quero e sua sexualidade no eu desejo. Mas os anos passam e uma mudança na situação sobrevém, pois enquanto ele quer, ou pensa que quer, o velho tipo de relacionamento emocional, vê que na experiência prática esse não o satisfaz mais. Mesmo procurando, como é provável, sempre mulheres mais jovens, mais bonitas, ainda encontra-se insatisfeito, talvez até impotente. Está ainda à procura da satisfação emocional de uma forma que deveria ter ultrapassado. Está se agarrando a um padrão infantil ou imaturo. Sua infantilidade é refletida na expectativa de que a mulher, que no momento contém os valores de sua ânima, deve corresponder à sua necessidade de satisfação emocional e sexual. Espera que ela dê o amor que ele precisa, ao invés de conscientizar que o amor maduro somente pode se desenvolver quando a pessoa se liberta do envolvimento instintivo, sendo resultado de um esforço contínuo e consciente.
Espera que a vida lhe dê o que quer, que haja como mãe para ele. Essa mesma expectativa, entretanto, rouba sua própria masculinidade. Segundo a colocação do mito antigo, é uma castração para a mãe. Mas tal sacrifício não é a aprovação da iniciação voluntariamente experimentada com um motivo religioso. É um sacrifício involuntário para a mãe, que não traz nenhuma renovação. O sacrifício do desejo é uma iniciação tardia, que somente pode ser conseguida por aqueles que já têm experiência de vida e de sua própria natureza. Se for empreendida prematuramente, talvez como uma evasão infantil dos riscos e dificuldades da vida, pode resultar em desilusão e perda da libido, isto é, da energia psíquica e interesse de qualquer tipo. Essa é uma castração falsa, uma dependência infantil da mãe, através da qual todo o desenvolvimento emocional é assambarcado ou frustrado. Seguir cega e sucessivamente uma projeção da ânima é ser pego nessa fase infantil de desenvolvimento emocional. Se o reconhecimento desse fato aparece num homem envolvido em tal situação, então ele ganha uma visão da verdadeira natureza de seu amor e de sua relação com a mulher que o atrai. Uma fase nova de desenvolvimento psicológico e emocional pode surgir. Se, por exemplo, um homem tornou-se consciente da instabilidade e irritabilidade de sua relação com uma mulher que é baseada simplesmente na harmonia instintiva, pode começar a procurar pela realidade por trás do engodo da projeção de sua ânima. Ao invés de entregar-se ao fluxo do instinto, pode voluntariamente sacrificar seu desejo de satisfação imediata através de um ato de retraimento interior em relação à mulher que o atrai dessa maneira compulsiva. Assim, renuncia ao seu eu quero indisciplinado e se submete, ao invés disso, às exigências de um relacionamento real. Dessa maneira, serve a deusa, ao Eros, e, por assim dizer, sacrifica a ela sua sexualidade, o desejo não redimido do homem natural. Essa tentativa deliberada de sua parte para mudar uma situação que tem sido reconhecida como irreal constitui uma espécie de iniciação. A mudança é trazida através de um esforço determinado de tornar-se consciente dos motivos escondidos, da realidade verdadeira por trás da ilusão emocional, não importando qual seja o preço. Pode ser claramente reconhecido, mesmo no momento, que a nova percepção pode dissipar sua felicidade ilusória e mostrar que a emoção e encantamento de seu envolvimento tinham somente a mais frágil das bases. Assim, aceitando tal risco, é possível achar a verdade por trás da ilusão. Uma atitude desse tipo requer a maior coragem e devoção a valores para além da satisfação pessoal. O desejo pessoal, de fato, tem que ser sacrificado antes que tal atitude possa ser alcançada. Quando um homem procura pela verdade de Eros dessa maneira, a mudança nele acontece através de um aumento de sua autoconsciência. É uma mudança psicológica que acontece em sua vida interior, ainda que possa também refletir-se ou expressar-se nos acontecimentos exteriores. Ocasionalmente, uma transformação similar parece acontecer de uma maneira mais inconsciente. Com alguns homens, o conflito é projetado, concretizado. O que era, nas circunstâncias descritas, sofrimento emocional ou psicológico, torna-se uma dor física nessas situações mais inconscientes. A castração e morte simbólicas de primeiro nível tornam-se, no segundo, uma doença real e uma ameaça de morte física. Na figura 32,
está reproduzido um desenho de um rapaz de 17 anos que o fez enquanto acamado, depois de uma operação dolorosa que lhe havia causado considerável choque, tanto físico como emocional. Nos dias que se seguiram à operação, a relação com sua mãe tornou-se bastante peculiar. Era como se ele tivesse voltado a ser um menininho outra vez. Não podia progredir sem ela. Agarrava-se a ela como apoio. Então, um dia pediu lápis e papel e fez o desenho que aqui reproduzimos. O rapaz não compreendia o que havia feito. Não sabia que tinha um significado psicológico. A princípio, recusou dizer qualquer coisa a respeito, mas mais tarde deu a seguinte explicação. Está tudo dentro de uma montanha, disse. Acima é um templo. No meio do templo está a Pedra Santa do Altíssimo. Em torno dela estão as inscrições de sacerdotes antigos que primeiramente sacrificavam no templo. Um sacrifício acabou de acontecer. O tozão manchado de sangue do animal sacrificado está estendido no chão diante do altar. Abaixo é uma caverna escura. Aqui é a adaga manchada de sangue com a qual o sacrifício foi executado. É o lugar onde ninguém vai. Embaixo é um rio que leva para um submundo mais profundo, desconhecido. Depois de ter feito esse desenho, sua relação com a mãe sofreu uma mudança considerável. Saiu de sua regressão e era ele mesmo outra vez. Pela explicação, fica evidente que o menino não entendia o que havia desenhado. A figura é uma fantasia desenhada que mostra a significação psicológica da experiência externa. A operação é representada no inconsciente como um sacrifício. O próprio menino era a vítima que foi morta. Na figura, sua pele está colocada no chão. Psicologicamente, isso significa que ele, como o carneirinho de sua mãe, tinha sido imolado. A experiência de dor e sofrimento através da qual estava passando é sua iniciação para a virilidade. No futuro, não pode mais se esconder atrás das saias de sua mãe. Esta não pode mais pedir desculpas por ele, como por uma criança. Não pode esquivar-se das responsabilidades da idade adulta, pois é um homem. Durante o período imediatamente seguinte à operação, quando, psicologicamente falando, havia sido sacrificado e estava, por assim dizer, morto, entrou outra vez no útero de sua mãe, a fim de poder renascer. No nível da consciência, no mundo dos fatos exteriores, o retraimento ao útero materno mostrou-se como uma regressão à dependência infantil de sua própria mãe. Mas perguntamos: o que nascerá dessa morte ritual? A resposta para essa pergunta é dada na parte inferior da figura. O símbolo da vida nova é visto nas profundezas da montanha que ele chamou de o lugar onde ninguém vai. É o lugar mais profundo do inconsciente. Aqui, a lua crescente é vista subindo com uma estrela entre suas pontas. Nesse desenho espontâneo de um menino, encontramos outra vez o símbolo cuja significação estamos discutindo. Nesse caso, o símbolo prediz que, após sua experiência iniciatória, o jovem ganhará uma nova luz no céu, a luz da lua, de Eros. Enquanto era uma criança, sua mãe representava para ele os valores de Eros, mas não pode mais ser a única mulher no mundo para ele. Desse momento em diante, ele precisa procurar seus valores femininos para si mesmo através de suas relações fora da família. Dessa experiência, a mulher nasceu para ele. A vinda da mulher, ou de sua consciência sobre a mulher, trará consigo o velho problema do bem e do mal, do escuro
e do claro. Mas a figura leva a situação a um passo adiante, pois para ele vem das profundezas uma única estrela, símbolo de unidade, a estrela que está entre o Sol e a Lua, um símbolo de reconciliação, a promessa de solução do problema da dualidade do homem através da obtenção de uma consciência humana. Esse é o equivalente moderno da antiga iniciação à deusa, que para os sacerdotes envolvia uma castração real e para os iniciantes comuns, provavelmente, alguma forma de castração ritual não envolvendo mutilação física. O resultado da iniciação era representado nos mitos como a renovação ou renascimento. O filho da mãe, mutilado ou morto, era o homem lunar despojado de seus poderes na época do quarto minguante. Seguia-se um período de obscuridade, quando o filho estava no submundo, de onde emergia renascido após obter o poder de imortalidade. Na versão egípcia da mutilação do deus lunar, o problema de sua ressurreição é tratado com muito mais detalhes do que nos mitos babilônicos e sírios, e é introduzido um ponto de grande importância para a nossa interpretação moderna. Sabemos como Ísis procurou pelas partes espalhadas do corpo de Osíris, achando-as todas, exceto o falo. Como não podia prescindir do órgão vital, especialmente necessário para um deus de fertilidade, fez uma imagem dele. Então, através do poder de seu amor, habilitou Osíris a tornar-se potente outra vez, e dele concebeu. Osíris tinha sido morto por Sete, ou Tifon, que é a luxúria, o aspecto negativo da fertilidade e do estar relacionado. Essa morte tem a ver com o primeiro estágio da iniciação. A perda do falo simboliza para o homem a necessidade de desistir de suas exigências em relação à mulher, esperando que ela satisfaça suas necessidades sexuais e emocionais como se fosse sua mãe. Como regra geral, um homem só se conscientiza de suas exigências quando encontra relutância ou recusa real da parte da mulher em desempenhar o papel de mãe para ele. Confronta-se, então, com a necessidade de sacrificar sua exigência infantil, se quiser estabelecer um relacionamento mais real entre ele e a mulher. A aceitação de sua necessidade de sacrificar seu desejo de menino desamparado é o equivalente da perda do falo. É uma autocastração. Através do sacrifício voluntário de sua própria infantilidade, surge dentro dele uma nova capacidade espiritual. No mito é representada como o poder de unir-se uma vez mais com a deusa. Na experiência interior do homem, atualmente, isso pode manifestar-se numa renovação do poder do amor, mas de maneira diferente, pois seu novo amor não será uma exigência de satisfação, mas uma emoção que reconhece a individualidade da outra pessoa. Ou a nova capacidade nascida do sacrifício da infantilidade pode revelar-se no desenvolvimento de uma personalidade nova e independente. Ísis não é uma mulher individual, é uma deusa. E o poder de amar e unir-se a Ísis significa a renovação da força de vida interior. E não necessariamente um relacionamento de amor com uma mulher real. Na história de Osíris, faz-se claramente a distinção entre o drama dos deuses e a parte em que os humanos podem participar. Essa distinção é especialmente clara na versão de Plutarco do mito de Ísis e Osíris, pois ele estava principalmente interessado na iniciação ao mistério. Já naquela época, o drama dos deuses era reconhecido como representando um drama espiritual ou psicológico, no qual o homem poderia desempenhar um papel e assim participar da renovação dos deuses. Na história de Plutarco, o ser humano que procura a iniciação é o menino, filho do rei, em cujo palácio o caixão de Osíris estava emparedado.
Já foi dito que Ísis tentou obter a imortalidade para essa criança queimando suas partes mortais, mas que a mãe da criança interferiu e impediu que o ritual fosse completado. Esse episódio corresponde ao primeiro estágio da iniciação. A queima das partes mortais é a destruição do carnal, ou luxúria. Ísis, a deusa do amor e do estar relacionado, poderia ter executado seu trabalho por completo se a mãe não tivesse interferido. A criança, a alma do homem, é poupada de experienciar o sacrifício completo de seu desejo pela mãe, que não suporta vê-lo ferido. Porém, a criança vai com Ísis quando ela parte. De qualquer forma, ela foi afastada da mãe pela deusa. Então, vem o próximo estágio da iniciação. A fim de obter redenção, ele tem que suportar o impacto de Eros em toda a sua intensidade. Ele precisa ser capaz de testemunhar a emoção de Ísis em sua tristeza pela morte de Osíris. E, como a antiga história relata, suportar o terror que sente por ela. Esse terror é pela deusa, não por uma mulher humana. Embora na experiência de muitos homens o poder de Eros pode ser mediado através de uma mulher humana e sua experiência emocional. Os homens temem as emoções, as suas próprias e as dos outros. Poucos, a menos que estejam bastante calejados, podem suportar a visão das lágrimas de uma mulher. Mas a habilidade de suportar o terror pela deusa não se refere à dureza de coração ou falta de conscientização. Significa, de fato, a capacidade de entender totalmente as profundezas emocionais que a tristeza ou a alegria da mulher expressam e apreciá-las, participar delas e ainda não ser anulado pela experiência. Em alguns casos, entretanto, essa aprovação acontece para um homem independente de ter ele relação com uma mulher que poderia ser considerada representante da deusa Ísis. Algumas vezes, um homem pode precisar experimentar a intensidade de sua própria emoção em relação a uma mulher que é em si mesma uma personalidade bem fraca, talvez insignificante. Se, no entanto, o homem tocou as profundezas de sua própria intensidade emocional na relação com ela, ele pode, então, experimentar o terror pela deusa através de sua própria emoção. E, de fato, reconhecendo a inadequação da mulher em relação à qual as correntes emocionais foram postas em movimento, é compelido a aceitar sua experiência como algo interior, mesmo não a considerando importante sob o ponto de vista externo. A iniciação à deusa requer, então, que o homem explore as profundezas de intensidade emocional dentro de si mesmo e seja capaz de suportar a revelação. Essa experiência é o equivalente da provação da mulher, na qual ela tem que sacrificar o filho, pois o impulso da mulher em proteger e cuidar do outro, conservá-lo criança e salvá-lo das dificuldades da vida, servir-lhe de mãe, em resumo, está estreitamente relacionado com o impulso autoprotetor que evita que ela encare a realidade da vida e a intensidade de suas próprias emoções. Tanto para o homem como para a mulher, então, esse segundo estágio da iniciação implica enfrentar a emoção em toda a sua intensidade. Esse aspecto é mostrado dramaticamente na história que Plutarco conta sobre o menino, cujo nome era tanto Díquetes, o pescador, como Maneros, entendimento do amor. Plutarco diz que ele é um símbolo da alma do homem, pois, sendo testemunha da tristeza da deusa Ísis e não sendo capaz de suportá-la, caiu do barco e afogou-se. A passagem diz, abre aspas, e dizem que quando pela primeira vez ela, Ísis, encontrou a solidão e estava sozinha, abriu o caixão e, pousando sua face na dele, de Osíris, beijou-o e verteu lágrimas. E que,
Quando o pequeno aproximou-se por trás em silêncio e entendeu, ela virou-se e apaixonadamente lançou-lhe um olhar terrível. E o pequeno não pôde aguentar o temor que sentiu por ela e morreu. Mas alguns dizem que não foi assim, mas que ele caiu no rio. Fecha aspas. O rei pescador das lendas do Graal, que é afogado ou sofre de uma enfermidade mortal, é a contraparte desse mesmo Dictys. Somente pode ser restituído à vida pelo herói que consiga enfrentar a provação que ele, o rei pescador, não conseguiu. Essa lenda forma o tema de fundo do poema de T.S. Eliot, A Terra Desolada. Os eventos que ocorrem no curso do poema não têm qualquer sequência lógica. Apesar disso, tem uma unidade básica que se apresenta de maneira curiosa, inevitável. Sente-se que a mensagem do poema provém não da intenção consciente do autor, mas de um nível de profundidade maior. A fonte de inspiração poética de Eliot repousa além do campo de seu conhecimento consciente, e seu poema traz todos os carimbos de um produto inconsciente. Aqui, a desolação e rompimento da Europa pós-guerra são descritos e correlacionados com a terra desolada da lenda do Graal. Os dois temas são interligados e é difícil desembaraçá-los. Quando o herói finalmente chega à capela perto do mar, na qual está o morto ou o rei pescador moribundo, surge a revelação terrível que quebrará o encontro. O mundo inteiro urge por chuva. Então, subitamente, há um relâmpago e a chuva cai. Abre aspas. Falou então o trovão. Dá! Que demos nós? Amigo, o sangue em meu coração se agita. A tremenda ousadia de um momento de entrega que um século de prudência jamais revogará. Por isso, e por isso apenas, existimos. Fecha aspas. Essa tremenda ousadia de um momento de entrega é como a volta da chave na porta da prisão. Cada um em sua prisão, pensando na chave. Ouvi a chave girar na porta uma vez e apenas uma vez. Velejam. Abre aspas. O mar estava calmo. Teu coração teria respondido, alegre, pulsando obediente ao rogo de mãos dominadoras. Sentei-me junto às margens a pescar, deixando atrás de mim a árida planície. Teria ao menos minhas terras posto em ordem? Fecha aspas. Resta-nos a dúvida se o momento de entrega foi realmente ousado, pois o poema finda com o pescador ainda sentado perto do mar, com a planície árida atrás dele. É estranho achar nesse poema moderno uma correspondência próxima aos mitos antigos da deusa Lua. A seca das terras desoladas deve ser remediada por um milagre que é representado cosmicamente pela libertação da tensão na tempestade trovejante e, emocionalmente, na capitulação do controle do ego e a aceitação do sentimento. O ato heróico é a habilidade de suportar o temor da deusa. A aceitação daquilo que a deusa Lua significa é representada aqui como a liberação da chuva, trazendo para a terra estéril e árida a umidade que irá capacitá-la a florescer uma vez mais. No poema de Eliot,
Esse milagre é procurado não somente no plano pessoal. A esterilidade não somente aflige a vida do homem individualmente, mas sua esterilidade é um símbolo da esterilidade do mundo. A poesia de Eliot é concebida como uma expressão dos problemas do século XX. A miséria e banalidade existente na Europa nos anos entre as duas guerras mundiais foram, de maneira especial, o pano de fundo de A Terra Desolada e Quarta-feira de Cinzas. E é a partir de sua preocupação com esses problemas que sua poesia surge. A voz do trovão em Terra Desolada não fala somente dos problemas emocionais do homem como um indivíduo, mas também dos problemas mundiais. Num século em que as preocupações com conceitos da vida masculinos e mecânicos tinham quase obstruído as fontes de água, que são dons da deusa Lua, o princípio feminino, o Eros. Esse ato heróico em que ele ousa aceitar o sentimento como um princípio divino, tendo direitos iguais aos do princípio masculino ou logos, é o correlato do ato não menos heróico da mulher no sacrifício do filho. A habilidade da mulher em dizer não a ele significa que esta tem que dizer não também às suas tendências indulgentes e encarar suas emoções, não importando de que natureza possam ser, sem sucumbir. Diz-se que esse é o sacrifício menor, mas não é fácil de fazer. Envolve a quebra de sua identificação com seu filho e o abandono de sua posição de superioridade como doadora. Em qualquer relacionamento, a pessoa que habitualmente dá parece ser a superior. Mas se essa superioridade depende de uma compulsão em ser doador, a superioridade é bem relativa, pois o receptor passa a ser uma necessidade. A mulher relacionada com um homem dessa maneira maternal é dependente dele, assim como ele em relação a ela. Ela está identificada a ele e assim é, em certo sentido, sua contraparte, sua cisígia. Somente quando sacrifica seu desejo de servir-lhe de mãe e vive verdadeiramente suas próprias emoções, ela sacrifica o filho. E então pode, como uma entidade humana separada, tornar-se virgem. Encarando sua própria emoção, amor, medo, ódio e o que quer que seja, com realismo, sem parcimônia, não mais camuflada pela pretensão de indulgência e preocupação maternal, torna-se uma vez mais uma em si mesma, dependente somente da deusa, verdadeiramente filha da lua.